Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite! Estamos aqui para o nosso 18º programa, Imersão na Educação em Saúde com Profissionais de Sucesso. E hoje teremos convidados especiais, a doutora Cris Souto, nutricionista, que vai falar para nós sobre doenças autoimunes, doenças crônicas e também falar sobre depressão, ansiedade, que está totalmente envolvido ali com os aspectos alimentares. Então não saiam daí que o programa vai começar já já. E depois, no segundo bloco, teremos o Dr. Ian Machado, médico nutrólogo, que vai falar sobre nutrologia e também os aspectos voltados para a alimentação. Então fiquem aí que nós vamos iniciar em alguns minutos. E agora, para iniciar o nosso primeiro bloco, eu vou chamar Cris Souto, nutricionista, professora e trabalha com a área clínica voltado para as doenças crônicas. Por favor, Cris, chegue até aqui, seja bem-vinda, tudo bem? Pois sente aí, vamos bater aquele papo bem bacana, porque me interessa muito, viu? É um tema que eu quero saber tudo. Então, fala para nós, né, sobre essa sua prática clínica, né, voltado para as doenças crônicas. A obesidade é uma doença crônica? A obesidade, ela é caracterizada como uma doença crônica. Atualmente, tem tratamento, né? A gente já entende que a obesidade, ela não é só um tratamento de dieta, nem de exercício, nem só de exercício físico, mas é um tratamento multidisciplinar. Sim. E atualmente a gente está vendo os avanços farmacológicos, principalmente, né, de medicações que estão entrando aí para o tratamento da obesidade, junto com a nutrição, junto com a terapia, a medicina, que é fundamental para a entrada dessas medicações. Ótimo. Doutora, fala um pouco sobre a sua prática clínica, né, com as doenças crônicas, né, não só a obesidade, mas as doenças autoimunes, né, lúpus, fibromialgia e tantas outras, né, que aparecem no consultório e que precisa, sim, né, de um acompanhamento nutricional. Fala um pouco sobre a sua prática clínica para que as pessoas possam conhecer mais. Bom, eu trabalho com pacientes crônicos, principalmente pacientes de doença autoimune, fibromialgia, doenças reumáticas como fibromialgia, artrite, lúpus, e outros, e estão muito atrelados ali à obesidade, pela medicação ou até mesmo pela a própria patologia que faz esse ganho de peso. A dieta nesse paciente, ela vai muito mais além da perda de peso. A gente avalia um combo, né? As deficiências que essa doença pode trazer, as necessidades de evolução de dieta que essa doença pode trazer, como por exemplo, o lúpus, a gente tem pacientes que têm doenças renais. E a gente precisa fazer um ajuste nessa dieta. Artrite reumatoide, já temos pacientes que têm problemas intestinais. E nós vamos fazer também essa junção, né, de dieta anti-inflamatória com o tratamento da própria doença com o intestino. Muito bem. Doutora, a questão da alimentação, ela influencia no aspecto emocional do paciente quando você começa o acompanhamento, o tratamento, porque assim, a pessoa que vai procurar um nutricionista, ele tem uma dor, né? Não é só porque quer aprender a comer, Sim. né? Melhor, não é só isso, tem uma dor, né? Seja a dor da alimentação que não tá legal, mas seja também a questão física. Como é que você percebe esses aspectos? Como é que você lida com esses aspectos emocionais quando você percebe que é para além, né, desse físico? Dentro da minha prática clínica, entre os pacientes autoimunes, reumáticos e outras doenças crônicas, a gente vê muitas doenças mentais, a depressão, a ansiedade, principalmente, né? A fibromialgia é uma das doenças que a gente mais vê esses transtornos psicológicos, mentais. A dieta em si, ela é algo muito estressante, onde o paciente, em algumas vezes, vai precisar fazer alguma restrição mais severa,
paciente que vai deixar de comer algum alimento que contenha trigo, que contenha leite, carnes. Então, esse paciente, ele vai sofrer um pouco, né, naquele momento, aquela restrição. A gente tem uma frase bem interessante na nutrição que é assim, é, nem toda dieta, isso mesmo, nem toda dieta pode levar a um transtorno alimentar, mas quase todos os transtornos alimentares vêm de uma dieta restritiva. E a gente tem visto muito essas dietas Sim. restritivas, e a nutrição, ela tem lutado bastante para driblar mais essas dietas restritivas, mostrando que uma alimentação equilibrada, ela pode trazer muito mais efeitos benéficos na saúde do paciente do que aquela dieta restritiva, onde o paciente ele vai sofrer. Tem paciente que chora porque ele não pode mais comer um bolo. E a gente está Sim. falando que comida, ela não é só carboidrato, proteína e gordura. Comida é afeto. É, exatamente, são memórias, né? Às vezes é um paciente que chega no consultório e você proíbe, ele vem já, né, proibido muitas vezes de comer cuscuz. E é um paciente do interior, onde ele comia cuscuz desde a infância. Então, tirar aquele alimento trouxe um pesar e muitas vezes gera uma aversão à dieta, faz com que ele não faça e com que ele nunca mais volte. O que eu percebo é a dificuldade da própria adesão mesmo. Eu acho que uma das áreas que tem maior dificuldade é na nutrição. Porque na fisioterapia tem a dor ali. Você vai no fisioterapeuta, faz exercício, porque tem uma dor que não deixa você se locomover, né? No psicólogo também tem um trauma ali, né? No médico também tem a questão hormonal, ou seja, a questão de regular algo como o sono. Agora, a nutrição, todo mundo quer ser nutricionista, né? Todo mundo tem uma dieta que emagrece rápido, que é eficaz, que não gasta nada, né? E quando você vai perceber, ele tem grandes danos, né? Como é difícil a adesão, eu percebo. Quando eu encaminho para a nutrição, né, profissional da nutrição, eu percebo que muitos não vão, nem chega aí, né? E os que vão, assim, vai uma vez, mas depois não retorna, fica apenas, né, com o primeiro momento, não tem um retorno, não tem um tratamento eficaz, porque acaba abandonando. Aí eu quero só voltar nessa pergunta. O abandono, você acredita que é pela falta de credibilidade, assim, de crença de que aquilo vai ajudar? Ou já é uma questão de cada um, de cada pessoa, né? Porque se você é uma pessoa determinada, você vê que tem pessoas que dizem, meu Deus, como é que eu vou tratar dessa pessoa? Mas ela é determinada, né? E rapidamente ela segue ali todo o tratamento e você tem uma eficaz mais rápido, né? E outros não. Como é que você lida com essa adesão? É importante a gente ressaltar que cada paciente é único. Sim. Cada um tem as suas demandas, assim como demandas psicológicas, nós temos demandas psicológicas dentro do consultório também. Sim. Nós temos pacientes que eles não conseguem fazer dieta restritiva. E existem pacientes que quanto mais restritiva a dieta, melhor. A gente tem também Funciona o fator... bem sob pressão, né? Isso, sob Existem pessoas pressão. que funcionam bem. E a gente também tem o fator sabotagem. Sim. É aquele paciente que, eu fiz toda a dieta a semana inteira, comendo bonitinho, frutas, verduras, tomando água, mas aí quando chega no fim de semana, ele toma 5 litros de cerveja, pizza sábado, domingo, almoço, feijoada, jantar, pizza, muito refrigerante. Então, assim, essa autossabotagem, e aí pra ele tá tudo bem, porque ó, fim de semana eu mereço. Como se ele estivesse compensando, mas na verdade o prejuízo é grande, né? Isso, e aí a gente vê que essa adesão, ela vai depender muito tanto da abordagem que o profissional traz para o paciente, como também da demanda que esse paciente traz. Eu trabalho muito com os pacientes da fibromialgia, eles têm algumas demandas diferentes. São aqueles pacientes que são muito cansados, têm muita fadiga, não conseguem ir para a atividade física.
E aí a gente precisa puxar um pouco mais. E socialmente ele já é mais limitado mesmo, né? Por conta de Isso. ambiente, por conta, né, de diversidade de estímulos que acabam atrapalhando até mesmo a questão da alimentação, do Uhum. sol, né? Isso mesmo. E aí a gente vai para uma abordagem um pouco mais compreensiva, digamos assim, para tentar fazer uma mudança de hábito devagar. E a gente sabe que mudanças de hábitos são formas que ficam Sim. de equilíbrio. E se eu colocar todas as minhas estratégias, eu sei que o meu paciente com fibromialgia, ele tem obesidade, ele tem fadiga, ele tem uma hipertensão, ele não dorme bem, ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele toma antidepressivo. E eu sei o que eu vou fazer com cada uma dessas demandas. Se eu jogar para ele a solução dessas demandas todas de uma vez, talvez ele nunca volte. Com muita coisa. Sim. Com muita coisa que vai ter que mudar. Então, é estratégia. A gente vai aos poucos, aquele trabalho de formiguinha mesmo, vai aos poucos mudando cada hábito. Vamos melhorar o sono, vamos colocar uma suplementação para fadiga, para que ele possa ir para academia, fazer atividade física, porque isso vai virando uma bola de neve. E outra, ele precisa perceber que essa mudança é significativa, né? Ele precisa encontrar nessa mudança estímulo para ele continuar. Isso. Mas o primeiro passo é ele querer, né? Ele procurar um nutricionista, estabelecer o vínculo, né, da confiança, né, e da corresponsabilidade com o tratamento, porque o tratamento ele não acontece só com o paciente querendo e o profissional querendo. Precisa ter essa verdade. responsabilidade, né, em alto nível do paciente, né? Ou do ambiente onde essa pessoa está. Muitas vezes é criança, ele não tem essa responsabilidade. Muitas vezes é uma pessoa que está incapacitada, ela não tem essa responsabilidade com a alimentação, com o ambiente, né? Mas as pessoas que estão nesse entorno, né? São muitas variáveis. E é importante justamente falar sobre essa responsabilidade. Quando o paciente chega no consultório, ele já vem com um pesar. Olha, o meu médico mandou eu vim fazer uma consulta com a nutricionista. Minha mulher está pegando meu pé porque minhas taxas de glicemia, de colesterol estão todas altas e ela mandou eu vir. Todo mundo está dizendo que eu tenho que fazer dieta. Aí a pergunta é, mas você quer fazer dieta? Você quer mudar esse hábito? Ou você está aqui só porque os outros querem? Mas, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala de dieta e você fala de reeducação alimentar, tem uma diferença, né? Eu noto no consultório, quando eu digo assim, olha, o tratamento não é seu, não é meu, é nosso, Isso. né? O seu tratamento, eu estou envolvida tanto quanto você, mas o tratamento, ele não acontece sem você estar envolvido, né? Uhum. E a dieta, assim, eu penso muito na dieta, naquela questão, está doente, então você tem que passar por essa dieta para você melhorar, tal. A reeducação alimentar e a dieta tem um significado Sim. na emoção da pessoa que te procura, não tem? Sim. A dieta, ela é um termo genérico dentro da nutrição. Dieta é tudo que a gente come. Sim. Se é uma dieta saudável, se é uma dieta não saudável, é uma dieta para emagrecimento, uma dieta para engordar, uma dieta para restituir algum órgão, como o rim. Dieta é tudo que a gente come. E dentro dessa dieta, nós temos as demandas, nós Sim. temos as especificações de dietas. Então, a gente tem a dieta do emagrecimento, que ela pode ser uma dieta um pouco mais restritiva, dependendo do caso. Como a gente também tem reeducação alimentar. E aí, dentro dessa reeducação alimentar, a gente aborda também a educação alimentar. Que é onde vem a psicoeducação, né? Porque muitas vezes o paciente chega, ele não sabe. Então não tem o que reeducar. A gente vai educar ele primeiro para depois reeducar. Entendi. Então, porque assim, quando você pensa, pensando assim, nos meus pacientes, né? Quando pensa no alimento, ele pensa como algo para proporcionar prazer. Né, como se fosse ali alimentar algo que está faltando, né? Que não é o alimento, né? Ele está saciado, é algo que vai preencher, que tem muito a ver com a questão emocional, a questão mental.
E quando se fala de reeducação alimentar, é como se a pessoa estivesse reestruturando. Ela estivesse assim, um projeto novo, então eu vou reestruturar a minha alimentação e vou psicoeducar para que eu tenha mais qualidade de vida, né? Uhum. Então, na TCC, a abordagem, né, da psicoeducação alimentar, ela funciona muito, porque faz o questionamento socrático: eu preciso comer tudo isso? Eu preciso comer isso agora, né? E por que que eu mereço, né? Aham. Será que é merecimento mesmo, né? Ou é adoecimento? Então, esses questionamentos ajudam muito, muito, muito. Você trabalha com alguma abordagem dentro dessa questão emocional? Pronto. Dentro da nutrição, nós temos a nutrição comportamental, Sim, que é uma abordagem base da nutrição. Eu sigo essa abordagem da nutrição comportamental nos meus pacientes. E aí a gente faz uma investigação, uma anamnese, sim, para entender o que é o comer daquele indivíduo. Nós temos a diferença entre comer emocional sim. e os comfort foods. Às vezes é um paciente que, se ele tá triste, ele come, se ele tá feliz, ele come, se ele tá com raiva, ele come. Mas tem pacientes que é aquele, se eu vou festejar, eu quero comer algo que eu gosto com os meus amigos. Então, eu saio todos os domingos para comer uma pizza. É um comfort food. O comer emocional é aquele onde aquele indivíduo, ele joga para fora todas as suas emoções dentro da comida. Uhum. E aí existe a diferença entre esse emocional e o fisiológico. Muitas vezes, numa depressão, numa ansiedade, por exemplo, a gente tem pessoas que exageram no chocolate. Sim. O que é que tem o chocolate? Falando fisiológico, falando de bioquímica. Chocolate, ele é rico em triptofano. Triptofano é um aminoácido precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Sim. E aí, esse paciente que está sentindo falta daquilo, ele vai atrás de um alimento que contém aquele E triptofano. o cérebro vai E reconhecer. o cérebro vai reconhecer. Só que qual é o problema? O problema não é o chocolate, é a quantidade. Quantidade. Ele vai lá e come uma barra de chocolate. E a obesidade, ela vem com excesso, né? Isso. E aí a gente ensina que os alimentos que contêm esse triptofano não é só o chocolate. Nós temos as castanhas, nós temos derivados do leite, iogurte, leite desnatado, o próprio chocolate com 70% sem açúcar. Nós temos aveia. Eu acho, assim, difícil uma dieta onde coloca 3 castanhas. Quem consegue comer 3 castanhas? De caju ou do Pará? Nem de caju, nem de pará, nem nozes, nem amendoim, nada. 3, eu digo, não, nem vou comprar, porque não adianta, não vou comer 3. Não tem como. Aí, uma vez me fizeram essa pergunta, né? Mas você só passa 3 castanhas? 3 castanhas? É uma Depende escassez. depende do objetivo, depende do seu objetivo. Quando a gente fala de castanha do Pará, a gente tem muito cuidado em relação à toxicidade. Mais de 3 castanhas do Pará pode ser tóxico. A pessoa pode ter vômito, náusea, vômitos, dores de cabeça. Se for castanha de caju, a gente consegue até 7, 10. Oh, meu Deus. Então, assim, aí a gente muito sabe, pouco. a pessoa, ela tem educação para comer 10 Tem castanhas, pessoas que são mal educadas, que não se controlam diante das castanhas. porque é muito gostoso. Então, tem gente que não tem controle. E é Quando vem normal. com passas secas, que vem, né, com outras coisas ali gostosas, iguarias. Ai, gente, é maravilhoso. Aí a gente Mas é difícil ser nutricionista, viu? difícil a gente passar de 5 castanhas. Não passe castanha, doutora, passe outro. A gente coloca com outros alimentos que vão dar mais saciedade, para eles não comer um pacote de castanha, 1 quilo de castanha. Eu tenho um paciente que come, numa sentada, ele come 1 quilo de castanha. Sim, a pessoa tá estressada, tá nervosa, tá ansiosa, ela vai comer um Vai pacote de comer. castanha. Quer ver final de semana ainda tomando uma cervejinha, E amendoim, castanha. E é difícil, né? Por isso que eu coloco muito e valorizo muito a questão do papel do nutricionista, né? Porque você está lidando com algo que é para além do alimento, É. né? Porque a comida,
em torno da mesa, celebra o quê? Vida, família, reunião, traz memórias da nossa infância. Isso mesmo. Onde a mãe dizia, come, você tem que comer. Se você não comer, né, você não vai crescer, você não vai ficar forte, você não vai ficar inteligente, né? Interessante, nós temos um documento que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado lá em 2014. E ele tem como base esse comer acompanhado. E lá ele fala que a alimentação ela vai muito mais além do que você coloca para dentro. Sim. Que ali você precisa estar atento à preparação, a comer em casa, comer em torno da mesa, evitar telas, Sim. distrações, que isso vai influenciar na saciedade. Até o próprio mastiga, né? Você sentindo que você está mastigando, né? Que alimento eu estou mastigando agora? É o arroz, o feijão, a carne, sentindo a textura, né? Isso é muito importante. Né? Outra questão. Com atenção plena. Exatamente, exatamente. Doutora, eu não posso deixar de perguntar sobre as canetinhas. Você, como nutricionista, você sugere, você indica, como é para você essa questão, né, do Monjaro, a questão, né, dos análogos aí, que a gente sabe que está chegando cada vez mais, né, e a população tendo mais acesso de forma clandestina ou não, mas tendo muito mais acesso. Fala um pouquinho para nós. Essas canetas, né, elas não são novas, a gente já existe aí um movimento de mais ou menos 15, 20 anos, mais de 20 anos, dependendo da medicação, que nós temos algumas delas, né, com indicações para esses pacientes obesos. E é importante ressaltar que ela não faz milagres. Ela não faz milagres sozinha. A indicação é super importante. Eu sempre digo, o paciente chegou no consultório com uma indicação do Monjaro, tá tomando, quem que passou? Mas eu vi que melhora, eu tô acima do peso, eu vi que melhora, então vou comprar, vou tomar. Faça acompanhamento médico, porque ele vai indicar uma dose correta. Sim. Ele vai indicar o tempo de evolução dessa dose. E não é só a caneta. A nutrição, a dieta, ela é imprescindível para diminuir os efeitos colaterais e manter os resultados benéficos. Olha só. Como é interessante, né? Expor isso para a sociedade. Isso. Porque pensa que é só a caneta. E não é. A alimentação que você está consumindo também vai contribuir para um resultado favorável, né? Muito. Porque a medicação, ela é simples, assim, de maneira leiga falando, né? De maneira bem simplória, ela é simples de entender. Ela tira a fome. Sim. Mas e aí? Tirar a fome? Você vai passar o dia sem comer? O que é que vai vir por trás desse não comer? Vai ter queda de cabelo, sim, vai ter perda de massa magra. E aí a pessoa fica super feliz. Olha, em um mês eu perdi 20 quilos. Flacidez que não recupera mais. 20 quilos, e aí quando você vai ver, ela tá comendo um ovo de manhã, um ovo no almoço, um ovo à tarde, ela não come nem 300 calorias. E aí a pele super seca, intestino não tá funcionando, muita fadiga, não consegue ir para atividade física. Então, a dieta, ela entra ali para equilibrar o que a medicação tá fazendo. Muito bom. E essa dosagem é super importante, porque a partir desse momento que o médico vai calcular a dose correta para o paciente, dentro da nutrição a gente consegue indicar qual é a melhor dieta. Quanto que ele vai comer de calorias para aproveitar o efeito benéfico da medicação e não trazer os efeitos de reganho de peso quando essa medicação sair, porque ela vai ter que sair. Em algum momento, vai ter que tirar, não vai viver a vida com a medicação, né? Apesar até para não haver reincidência, né? Esse corpo está adaptado, essa pessoa está adaptada, né? Essa memória também, né? De um corpo que emagreceu. Isso. Né? E aí a gente precisa entender que, como a obesidade ela é uma doença crônica, você precisa tratar sempre, igual a hipertensão. Minha pressão é normal, minha pressão tá ótima, mas você toma a medicação. A partir do momento que você tira essa medicação, se você não tiver os cuidados necessários, se você tirou a medicação porque teve indicação, se não tiver os devidos cuidados,
ela vai disparar novamente. Sim. E a obesidade, ela é da mesma forma. Sim. Então, o corpo da gente, ele entra em um estado de alerta, principalmente com essas medicações. Ele entra em estado de alerta, onde ele entende, ele tá perdendo peso, tá acontecendo alguma coisa, ele tá doente, ele tá no deserto, tá passando fome, então eu vou guardar aqui uma memória, que é o que a gente chama de memória muscular, e aí ele guarda aquilo. Aí, a partir do momento que acaba aquele estímulo de fome, volta tudo. Volta. E aí é que é o perigo, né? E aí E é que é o perigo. acontece essas recaídas, né? Que a pessoa muitas vezes entra num estado mesmo de transtorno mental, porque, né, perdeu, né? Foi o investimento afetivo, emocional, financeiro, tempo, né? Não, E uma não ficou coisa, valendo, né? uma coisa muito preocupante que nós estamos vendo, profissionais de saúde, médicos, nutricionistas que estão trabalhando com a galera do Mounjaro, Uhum. é a tendência ao culto à magreza. Então, será que nós estamos voltando à nova era da anorexia? Então, são pessoas que cada vez mais querem o emagrecimento. Não estamos falando de um obeso de 100 quilos Sim. que quer perder, que quer diminuir suas taxas de glicemia, um pré-diabetes, Mas é uma questão colesterol. estética. Mas é uma questão estética de uma pessoa que tem um IMC eutrófico, mas ela quer vestir um 34. Estética, mas também que já sugere aí um transtorno alimentar, Um transtorno né? alimentar. Então, Que é assim, voltado aí para as será emoções. que não está voltando aí essa demanda alta de anorexia, que era algo que a gente tinha já esquecido um pouco, Sim, né, sim. desses transtornos alimentares? E é muito interessante o que você trouxe, porque a anorexia, ela está associada à questão emocional, muito, né? Assim, tem um estado crônico mesmo de um adoecimento emocional, mas também o oposto, né? A obesidade. Então, esses dois polos mostram aí uma patologia, né? Mostra aí transtornos graves, né? Da falta e do excesso, Isso. né? E falar de magreza ou falar de obesidade é falar de emoção. O quanto que é importante falar sobre as emoções, o quanto que é importante nós se comunicarmos, né? Uhum. Porque a linguagem não é só o que você está falando, mas é o que o teu corpo está representando quando você fala. É verdade. Né? E tem pessoas que estão o tempo todo mastigando, né? É chiclete, é bombom, né? Tem que estar o tempo todo colocando. O teu corpo está falando, né? Embora o que você está bebendo e comendo pode até ser saudável, mas o seu corpo está falando, né? Mas, doutora, muito bom esse papo. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Diz aí o seu endereço, por favor. Eu estou no Instagram, no @CrisSoutoNutri. Quem quiser me seguir, mandar as suas dúvidas, estou lá sempre. Tenho gravação de conteúdo, sempre estou jogando na rede posts, vídeos, mostrando, tirando um pouco das dúvidas e mostrando um pouco desse mundo das dietas. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. E agradeço. fique aí, você também, não saia daí, porque já já eu vou voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. Retornando agora à pergunta não, as perguntas dos nossos telespectadores, tá? Marta, 27 anos, com a seguinte pergunta: quem usa medicação para emagrecer precisa obrigatoriamente de nutricionista? Sim, precisa obrigatoriamente, porque dependendo do mecanismo de ação da medicação, a gente vai ajustar a dieta de acordo com a medicação. Tem dietas que trazem muita constipação, tem dietas que trazem diarreia, e a nutrição, a dieta, ela vai ajudar a potencializar esses medicamentos, porque o medicamento ele vai sair, Sim. vai ser retirado e a dieta vai ficar. Os hábitos ficam, a medicação sai e os hábitos alimentares ficam. Os novos hábitos alimentares, novos hábitos. né? A próxima pergunta, Carlos Souza, 38 anos. A alimentação pode ajudar no controle da ansiedade e da depressão? Sim. A gente escuta muito no Instagram, né? Nos podcasts, nos vídeos, né? Falando sobre, né, alimentação, ansiedade e depressão, né? Essa
junção aí, o quanto, né, que tem realmente, né, efeitos, que é o que você vai falar. Fala aí Aham. pra nós. Nós temos os psiconutrientes. Nós Hum, temos nutrientes que agem diretamente na saúde mental. O ômega 3, por exemplo, nós já temos dose de manipulação para ajudar na depressão. Nós temos alguns outros fitoterápicos que podem ser utilizados na ansiedade, na própria depressão também. E unidos ali à dieta, o paciente ele consegue manter esse tratamento da depressão, da ansiedade, e a alimentação ela vai se tornar um aliado e não uma fuga sim, sim. naqueles momentos de crise. E a dieta ela vai poder ajudar nesses momentos de crise também, Uhum. onde ele vai poder consumir um doce orientado, onde ele vai poder consumir um alimento que vai ajudar realmente naquela crise, não só uma caloria vazia, não só um refrigerante. Então a dieta ela vai ajudar de forma assim exponencial. Uhum. E é interessante, né, para a gente fechar aqui o bloco, que a questão alimentar, né, você já trouxe, né, que tem a ver com as emoções, né, e o quanto que a alimentação adequada, ela regula a pessoa, né, você se torna uma pessoa diferente, porque as suas emoções, a forma como você olha para o alimento, para o mundo, para a sua história, Uhum. né, transforma a pessoa. Doutora, muito obrigada, Eu foi assim agradeço. incrível. Vamos marcar um outro momento para que você possa trazer casos, né? A população ela gosta de escutar também exemplos, casos, né? E aí, assim, mais uma vez reforçando, vai fazer dieta, procure um nutricionista, procure um profissional da saúde, ou um médico, ou um nutricionista, para que possa te orientar. Não faça sozinho, né? Isso. Eu já recebi no consultório adolescentes de 13 anos que emagreceram 20 quilos porque sofreu bullying e não queria mais sofrer bullying, mas em compensação adoeceu, né? Aham. Tanto do aspecto emocional, que já estava adoecido, mas O piorou, como do físico. aspecto físico. Então, não faça dieta sozinha. Procure um profissional da saúde, um nutricionista, ou um médico nutrólogo, ou outro profissional, um endocrinologista, né? Da área da medicina. Muito Uhum. obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. E agora, para darmos continuidade ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar o doutor Ian Machado, médico nutrólogo, que vai falar para nós sobre alimentação, nutrição e saúde mental. Vamos lá, doutor Ian, seja bem-vindo mais uma vez, Olá, obrigada. obrigado. Doutor Ian, para complementar as informações que a nutricionista Cris Souto trouxe, né, no primeiro bloco, por gentileza, fala um pouco sobre os análogos, né, assim, essas medicações que hoje servem para ajudar, né, na obesidade, mas também são medicações que podem contribuir à saúde de uma forma geral, de uma forma global, inclusive na saúde mental. Perfeito. Então, os análogos não são uma medicação tão nova, né? Falando de análogos, a doutora está falando dos análogos de GLP-1, tá? Que Sim. são as principais drogas e as primeiras ali dessa classe de medicamentos que foram utilizados ali também para obesidade, tá? Elas inicialmente foram medicamentos, né, que foram estudados ali principalmente para a questão da diabetes tipo 2, tá? E na primeira delas que eu estou lembrado aqui, que foi a Saxenda, a liraglutida já mostrou efeitos ali iniciais para perda de peso significativo. A partir dela foi estudado outras moléculas, aí veio a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, essa mais conhecida, e essa aí mostrou uma perda de peso bem mais significativa, bem mais relevante, além de outros benefícios secundários. E num estudo do Ozempic, ali, inicialmente para diabetes tipo 2, fizeram outro estudo ali com o Wegovy, tá, para exclusivamente obesidade, e viu-se que foi realmente eficaz ali para essa perda de peso significativamente, né? E a partir desse momento, né, foi começado a olhar com mais atenção para isso. Antes dessas canetas, é interessante falar que o tratamento da obesidade farmacológica era muito frustrante. Os medicamentos não eram tão efetivos, né? E a maioria deles tinham grandes colaterais que acabavam que piorava coisas que no obeso muitas vezes já está comprometido, às vezes saúde cardiovascular, outras coisas. Já esses novos medicamentos, né, os análogos de GLP-1,
que foi falado, eles são medicamentos interessantes porque eles ajudam a proteger algumas coisas que antes estavam descobertas. Por exemplo, ajuda a proteger o coração quando bem indicado, ajuda a proteger o rim, e hoje em dia também é indicado ali para tratar a esteatose hepática, algum deles, né? Doutor, a questão da bebida alcoólica e o uso das canetas tem algum efeito ou é prejudicial? Como é que o doutor orienta, né, pessoas que consumem bebida regularmente, seja todo dia, só no final de semana, como é que você orienta? Assim, você não vai ver nenhum médico recomendando beber. Sim, sim, não. Que você orienta se a pessoa faz uso. Assim, geralmente, né, a gente orienta a cessação do hábito ali durante o uso, né, até porque um dos principais efeitos colaterais, um dos mais graves, tá? Ele também pode acontecer em quem bebe demais, que é a pancreatite, tá? Então, a Uhum. pancreatite pode acontecer no uso dos análogos, tá? É geralmente dose dependente, é um pouco mais, não vou dizer raro, mas assim, não é tão comum de acontecer, tá? Mas se você estiver fazendo uso do álcool, aí esse efeito pode ser potencializado. Então, a gente sempre orienta ali a cessação do hábito de beber. Normalmente, quando inicia-se, né, esse hábito tende a diminuir ou praticamente cessar, porque as canetas também influenciam no apetite de uma forma geral. Então, até essa vontade de beber, e tem estudos mostrando ali vontade para outras coisas também acaba modificando um pouco, mas são estudos bem iniciais ali. Uhum. Doutora, a questão do uso da caneta, ela influencia na questão da saúde mental no aspecto de piorar, não de melhorar. Vou falar por quê. Porque muitas vezes as pessoas começam a fazer o uso e elas ficam mais enjoadas, mais nauseadas, né? Não querendo sair, não querendo ver pessoas. Fica diferente, muda o humor. Isso tem a ver com o próprio emagrecimento, esse metabolismo que está modificando, ou é muito influenciado, não pouco, mas muito, pela questão da medicação? Então, assim, não tem como prometer que a medicação não altera nada o humor, tá? Hum. Na bula, ela vai ter ali alterações de humor que podem acontecer. O que que eu noto na prática, tá? Que geralmente essas alterações de humor acontecem muito mais em quem faz uma dieta muito restritiva, tá? E isso aconteceria em qualquer dieta restritiva, do que realmente a gente conseguir direcionar ali ao uso específico da medicação. Então, geralmente, o que é que a gente orienta? A gente orienta, principalmente nesse caso, ali ter uma alimentação bem balanceada, regular, acompanhar com a gente fazendo orientações, também acompanhar com o nutricionista, justamente para evitar essa restrição calórica intensa e minimizar tá, esses efeitos no humor. Não Uhum. tem como prometer nesse momento que não causa a medicação age direta aí, piorando ou melhorando o humor, tá? Sim. É muito novo nesse aspecto, mas o que eu posso dizer é que geralmente, quando é muito restritiva essa alimentação, e geralmente eles conseguem fazer de uma maneira bem restritiva com o uso de medicamento, acaba piorando consideravelmente. Então, assim, não é recomendável de forma alguma. Uhum. Doutor, já teve situações no seu consultório que o paciente pediu para você fazer uma dieta para ele, achando que o nutrólogo também faz dieta, faz, né, monta aquela, né, aquele cardápio lá para que você siga rigorosamente. Existe casos relacionados, porque quando se fala de nutrologia, às vezes as pessoas pensam que é nutricionista, né? E vice-versa. Acontece bastante essa confusão, tá? Assim, a nutrologia não é tão nova, mas assim, ela se popularizou assim, mais recentemente, né? Muito com esse boom que teve das canetas e outras coisas, né? Então existe muito essa confusão. Não é que o nutrólogo ele não possa fazer. Ele até pode, mas o nutricionista ele tem uma expertise muito superior, tá? Ele trabalha mais diretamente em relação a isso. O nutrólogo acaba indo mais para aquela parte de orientação, mudança de hábito, de pouquinho em pouquinho, orientações em relação à alimentação, isso em toda consulta da nutrologia vai ter. Agora, montar o cardápio até pode acontecer em situações específicas, mas não é o normal ali numa consulta de nutrologia. Entendi, mas você fala o que não pode, né? Oi? Não pode consumir isso, aquilo, aquilo. Sim, essas orientações são, como eu disse, as orientações, o que deve ou não deve comer, como a pessoa deve comer. Agora, aquele plano mais Alimentar. alimentar mais detalhado, comer 3 castanhas, 7 castanhas ou 3, 4 colheres de arroz, geralmente a gente não faz nesse aspecto. Sim. Até pode, situações de casos específicos onde o tratamento vai impactar diretamente o tratamento. Mas no geral a gente encaminha. Então a gente Uhum. fica mais com a parte medicamentosa, de seguir a parte medicamentosa quanto indicado, né? Então, e lidar com as complicações disso também, né? Doutor, o acompanhamento ele gera um vínculo,
Uhum. né? Um paciente com obesidade, ou um paciente que está, né, buscando a medicina mais voltada para a prevenção, para esse cuidado mesmo do envelhecer, envelhecer com saúde, o treino saudável, ele cria um vínculo com o profissional, no caso, o médico nutrólogo. Essa relação, você percebe que existe uma adesão mais voltado para a questão porque estou emagrecendo ou pela confiança? O que que acontece nessa relação? Porque é um paciente quase que de terapia, né, com a psicologia, é um paciente que vai e volta, ele pode ter alta e ele pode voltar. Inicialmente, às vezes é com um objetivo específico. Geralmente a pessoa vai no nutrólogo ou querendo emagrecer, ou querendo, às vezes também a gente pega de realmente seguir ali, mas geralmente com objetivos específicos chega, mas acaba que depois de chegar, acaba virando um acompanhamento longitudinal desse paciente, né? Então, Uhum. como eu disse já algumas vezes, a questão da perda de peso é uma mudança de hábito. Então, assim, para construir hábito, a gente não vai construir uma consulta. A gente orienta uma consulta, mas a construção dessa mudança, seja do comer, seja de praticar atividades físicas, ela acontece ao longo do tempo. Geralmente ali pelo menos os mínimos 3 a 6 meses, né, que Sim. começa a acontecer. Então acaba que esse acompanhamento, muitas vezes por ser um acompanhamento próximo, gera esse vínculo, assim, de confiança, então acaba voltando para os motivos e segue ali, mesmo quando tem alta continua seguindo para E outras pode coisas. acontecer até da família, né? Você Ah, começa acompanhando, né, determinada pessoa, o pai ou a mãe, vem os filhos, né? Porque mudança de hábito envolve família também. com certeza, né? Quando a gente vai ali conhecer um pouquinho da rotina da pessoa, a questão dos familiares, dos hábitos de vida, do que ela faz, as horas de trabalho, tudo isso impacta na dieta da pessoa. Não adianta eu passar da orientação mais linda do mundo ali para ela comer alguma coisa na hora do almoço, que simplesmente não é possível, ela não tem acesso. Então tudo isso tem que ser pensado e nesse momento ali da consulta inicial é sentado e eu vejo com a pessoa para encaixar essas coisas nesses momentos. Uhum, muito bom. Doutor, agora voltando lá para as canetinhas. O que é que acontece com o nosso organismo, com o nosso corpo e com a nossa mente quando a gente passa a utilizar de forma correta, né? Por meio de uma orientação, um profissional cuidando e você cuidando do todo, né? Como cuidar da alimentação, do físico. O que que acontece? O que que a caneta faz com o nosso organismo? Então, a caneta, ela age de algumas formas no nosso organismo. Uma das formas que ela age é direto no sistema gastrointestinal. Ela faz a passagem da comida ficar um pouco mais lenta. Isso explica também um pouco dos colaterais. Então, Uhum, pode deixar um pouco mais nauseado, constipação quase sempre acontece, né? sim. Aquela questão de ficar rotando, Uhum. acontece também por conta disso, que a da medicação mesmo deixar mais lento. E esse deixar lento do sistema gastrointestinal faz com que o nosso corpo produza alguns hormônios. E esses hormônios geralmente são ligados à saciedade. Uhum. Então, esses hormônios que são produzidos pelo sistema gastrointestinal sinalizam lá no centro da fome da gente que eu estou cheio. Por isso que esse paciente ele fica saciado mais tempo, sente menos fome, né? Estuda-se que sobre mecanismos diretos e tudo, mas isso na fase inicial. Inicialmente foi mais para esse lado. E com isso, tá, tem o controle ali da glicemia, produção de insulina, tudo acaba indo em cadeia no decorrer desse funcionamento da medicação. Falando de uma maneira bem simples. Tá, e aí melhora o todo, né? Isso, assim, melhorando ali a saciedade, esse paciente vai acabar sentindo menos fome, né? É um efeito que inicialmente era colateral, hoje em dia é o efeito que a gente espera com o medicamento, né? E sentindo menos fome, acaba conseguindo ali aderir melhor a uma rotina alimentar, acaba conseguindo aderir melhor às orientações mesmo, às mudanças de hábito. Então, facilita bastante. E por conta de ver que realmente era realmente eficaz, as sociedades aumentaram as indicações que antes eram mais limitadas para o uso, né? Então, hoje em dia, se a gente tem uma pessoa que tem sobrepeso e alguma comorbidade, ela já teria essa indicação, caso avaliado por um médico, Sim. indicado, né, de poder começar a utilizar algum medicamento para auxiliar nessa perda de peso. Precisa ser maior de idade? Existe um limite de idade, doutor? Dessas medicações, a mais antiga que eu falei, que era a liraglutida, ela tem uma recomendação ali que pega faixas etárias mais novas. Semaglutida começou recentemente a ser aprovada para faixas etárias mais novas, mas sim existe uma recomendação de idade que eu não sei dizer ao certo aqui. Tá, tá certo. Mas é interessante, porque
é como se a caneta fosse o último recurso, né? Geralmente a pessoa que foi para o uso da caneta, ela já tentou dieta, provavelmente já teve muitas restrições, né? E ela quer algo que realmente vai resolver o problema dela. É como se o médico nutrólogo, quando entra lá no consultório, você vai, né, conseguir dar conta daquela demanda, daquele desejo, né? É muita responsabilidade, doutor. E assim, falando, não necessariamente é a última cartada, tá? Então, assim, envolve toda uma mudança de hábito ali para ser estruturada. Ela vem como um, um pilar hoje em dia desse tratamento farmacológico da obesidade, tá? Mas ela vem também, tá? Como um adjuvante no sentido que não é só isso, tá? Não é só tomar a Sim. caneta. Se você tomar a injeção em dose alta, você vai ter o colateral, não vai sentir fome, tá? Vai ficar nauseado, vai passar mal, mas vai perder peso, tá? Mas vai perder peso com sérias consequências à saúde, que não é normalmente o que uma pessoa que está querendo perder peso está procurando. Uhum. E é interessante essa orientação, né? Porque emagrecer com saúde é o que as pessoas estão buscando, é a qualidade de vida, né? Porque a saúde ela é integral. Então, doutor, deixa aqui uma mensagem para as pessoas que estão buscando emagrecer, para que a gente possa voltar já já no próximo bloco com as perguntas dos nossos telespectadores. Então, emagrecer não é fácil, tá? Então, assim, você está pensando, está tentando começar, não está conseguindo, procura orientação, procura um nutricionista. Quando indicado, procurar também um médico, um nutrólogo ali para seguir, e ele vai te encaminhar, se necessário, para um psicólogo, né? Para fazer toda essa avaliaçãozinha, tudo ali que você precisa. Geralmente é necessário uma equipe que a gente chama de multidisciplinar, tá? Vários profissionais para te seguir, porque não é fácil mesmo, tá? É normal não ser fácil, é É um difícil. desafio, né? Comer é bom, né, então assim, ficar sem comer geralmente é um sacrifício, né. É, e a gente aprende isso lá no primeiro momento, nasceu, né? Aí toma o leite, né? Tem o aconchego todo, esse conforto, né, que o alimento traz. Gente, vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Não saiam daí. E agora, retornando às perguntas dos nossos telespectadores, doutor Ian, eu tenho aqui duas perguntas. Fabiana Mirtz, 27 anos, que faz a seguinte pergunta: alterações no corpo, todos os sinais que aparecem no corpo que são diferentes, são sinais que eu preciso me preocupar? Nem todos os sinais que aparecem no corpo que são diferentes a gente deve se preocupar. Por exemplo, a gente vai envelhecendo no decorrer do tempo e tem alterações que são esperadas aparecer, mas geralmente alterações você pode considerar estranha, manchas na pele, ou ele está perdendo peso de maneira inexplicável, ou às vezes ganhando peso de maneira que você não entende, não estou comendo mais, não mudei nada, comecei a ganhar peso. Aí sim, nessas alterações, você deve se preocupar e no acompanhamento médico de rotina vai ser visto, analisado e vai ser falado para você, isso aí realmente a gente tem que procurar uma causa, investigar, tentar ali ver o que que é ou talvez até tratar. Então, assim, na consulta de rotina você vai conseguir tirar essas dúvidas. Muito bem. A próxima pergunta é: Maria Salomé, 63 anos. A minha vida é muito estressante. Isso pode provocar mudanças visíveis no meu corpo, na minha pele, no meu cabelo? Com, 63 anos. com certeza, assim, uma rotina estressante, tá? Dependendo do estresse, gera repercussões no corpo todo. Uma pessoa muito estressada, às vezes o cabelo fica mais fraco, né? Cai mais. Uma pessoa muito estressada, a gente imagina estar com rotina muito corrida, esquece de tomar água, fica com a pele mais hidratada, mais ressecada. E se for aquele estresse absurdo, né, pode ali contribuir com aumentando alguns hormônios ou desregulando de alguma forma, que pode aumentar o peso, muitas vezes, ou dificultar, às vezes, o ganho de massa magra. Então, tudo isso aí impacta. E as doenças oportunistas, né, doutor? Tem a ver também, o estresse também, né? Deixa a pessoa mais vulnerável, né? Com certeza, infecções, né? Assim, a pessoa está ali estressada, não está se alimentando bem, então fica mais vulnerável a infecções respiratórias, né? Gripa com maior facilidade. Então, não são alterações visíveis no corpo, mas são alterações que a pessoa sente também. Uhum. Até porque muitas vezes queda de cabelo, mancha na pele, só você percebe. Muitas vezes o outro, né, não é visível aos olhos do outro, né? Então ficar atento também para o que está acontecendo, né? Não só nas emoções, mas nesse físico é importante. Doutor, qual o seu arroba para que as pessoas possam te encontrar? Vocês conseguem me encontrar no Instagram pelo @iamachado, que está aí embaixo. Muito bom. Gente, fiquem aí que já já eu volto para encerrar o nosso programa. Não saiam daí.
E agora chegamos ao fim de mais um programa, o 18º programa Imersão na Educação em Saúde com profissionais de sucesso, com temas relevantes para que você se aproprie de muito conhecimento, onde entrevistei a nutricionista, a doutora Cris Souto, e o médico nutrólogo, doutor Ian Machado. Então assistam aí na TV aberta, canal 17.1 TV União, e também, se você perder, na terça-feira às 21 horas, você pode assistir com reprise aos sábados. Também fica lá na RMTV no YouTube. Não percam e fiquem seguindo a gente aí. Até mais!